Saúdo todos os irmãos com a paz do Santo Rei Celestial, Jesus de Nazaré. Irmãos, venho através desse testemunho, aqui nesse vídeo, compartilhar aos irmãos, restaurar o canal que eu havia deletado, e compartilhar aos irmãos a revelação que eu recebi do céu, A revelação, só lembrando aqui, dos irmãos, visão do arrebatamento. Então, eu fui ungido, pelo próprio Jesus Cristo, que me ungiu com o dom de profecia, onde ele me disse, apareceu para mim tempos atrás, muito tempo atrás, e me disse: não tenha medo de falar em meu nome. Salmos 46:1, irmãos? Salmos 46:1. E eu estou usando essa passagem aqui do livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 28, que Deus fala assim, quem no entanto tiver a minha palavra, que fale com fidelidade, Então, eu quero compartilhar aos irmãos aqui uma visão, porém, essa visão aqui, irmãos, ela vai, como eu posso dizer, tem uma citação no Evangelho, que Jesus diz assim: não se põe vinho novo em odres velhos, Os irmãos precisam se esvaziar um pouco de sua doutrina humana para receber um ensinamento espiritual, E tem que abandonar como que eu posso dizer? Não pode discriminar a mensagem, tem que entender que ela é espiritual. Ok, irmãos? Deixa a doutrinação humana de lado. Se esvazia do conhecimento humano para se encher do espiritual. Bem, irmãos, essa revelação aqui é a respeito do local onde está escondido a Arca da Aliança, Voltando lá atrás, ungido pelo próprio Jesus, Há 15, 16, 17 anos atrás, eu fui dominado e levado em espírito até ali a região do Monte Nebo, do lado de Israel ali, onde é a atual Cisjordânia, Ali na atual Cisjordânia. Era um lugar muito deserto e havia muitas montanhas. Montanhas por todos os lados, morros, por todos os lados. E era muito deserto, não tinha planta, não tinha árvore, não tinha nada. Era só aquelas montanhas, de deserto, aquelas rochas, E aí eu vi a entrada de uma caverna. Eu vi que a areia, a areia tinha baixado a areia e aparecido a entrada de uma caverna, E quando eu entrei na entrada da caverna, a entrada da caverna estava tampada e tinha tipo uns desenhos, uns hieróglifos, Tipo uns desenhos na rocha, Então, aí o que acontece? Quando eu tirei a entrada da caverna, ela estava tampada por uma porta, tipo como se fosse um bloco de rocha, Só que esse bloco de rocha ele tinha trincado a parte de cima, então eu tirei essa parte de cima que estava trincada e olhei dentro da caverna. E quando eu olhei dentro da caverna, eu vi a Arca da Aliança, como fala? A tenda sagrada, não tem? Eu vi tipo uns panos gigantes assim, com querubim bordado, com anjos com a asa aberta bordado, uns panos meio roxo, meio vermelhado assim, meio azul, e desenho de querubim bordado naqueles panos, Tudo enrolado assim, bem no canto. Eu vi a Arca da Aliança, estava toda empoeirada, Eu vi um altar também, tinha um altar lá. E eu vi também o candelabro de ouro. E alguns objetos, uns utensílios, tipo não sei dizer, que eles usavam no tempo deles lá para fazer os rituais religiosos, E quando eu vi a arca assim, irmãos, eu falei assim, meu Deus. Eu fiquei assim, sabe? Era uma felicidade, era uma euforia, era tudo uma mistura de coisas, Todo mundo, o mundo todo em busca dessa arca, O mundo todo assim, O mundo cristão, e judaico,
né, atrás daquela arca, e Deus havia me revelado para mim, né? E eu falei, Senhor, né, onde esses objetos estão escondidos, né? Então Deus me flutuou assim, ó. Aí eu fiquei no alto, né? Deus me fez flutuar assim. Eu fiquei bem no alto assim, ó. E ele me fez olhar em todas as direções. E ele me fez olhar em todas as direções, né? Aí em todas as direções que eu olhava era deserto para todo lado e cadeias de montanhas, né? Aí tá. Aí depois ele me fez lembrar de uma passagem bíblica, né? Agora que vem para os irmãos não se escandalizar. Tem os irmãos aí que, pelo amor de Deus, né? Irmãos, essa aqui é uma Bíblia católica. Por que eu falo que ela é católica? Porque ela tem alguns livros a mais. E esses livros a mais, um deles que é o Macabeus, capítulo 2, mostra o local exato e mostra exatamente o que eu vi. A visão, né? Ó, Macabeus 2 no capítulo 2. É um registro histórico, tá? O livro de Macabeus. Não sei porque, Deus sabe, né? Ter tirado das escrituras. Aqui, ó. No documento também está escrito, tá, né, que Jeremias, obedecendo uma ordem de Deus, mandou que a tenda sagrada, o que eu vi lá, dos panos vermelho e azul com o bordado de querubim, né? A tenda sagrada. Cadê? Aqui, ó. Tenda sagrada, a arca da aliança, fossem levadas com ele quando ele fosse para a montanha que Moisés tinha subido, onde tinha visto a terra que Deus estava para dar ao povo de Israel. Jeremias chegou no lugar e descobriu uma caverna, no qual ele escondeu a tenda, a arca, o altar, eu vi também, onde eram queimados os incensos. Só que além desses três objetos, eu vi também o candelabro de ouro, né? A menorá, né? Que é isso aqui, ó. Esse desenho aqui, ó. Eu vi esse aqui. Tava lá também, né? Tava esses objetos aqui, estão descritos aqui. O altar, a tenda, essa menorá aqui. Cadê? E a arca da aliança. Né? A arca da aliança, né? Olha só, vamos continuar aqui. Macabeus 2, capítulo 2, né? Aqui, ó. E quando Jeremias chegou lá, descobriu uma caverna, a qual escondeu a tenda, a arca, né? Que era queimado o incenso, tá? Em seguida, tampou a entrada da caverna. Alguns homens que tinham ido com ele, isso aqui, irmãos, foi antes do rei Nabucodonosor invadir a Babilônia e destruir tudo lá, tá? Por isso que Deus mandou ele esconder antes, porque senão ia tudo se perder, né? Aí, e o plano de Deus não ia se cumprir. Ou Deus ia destruir todo mundo ali com a arca também, né? Com o poder que, né? Mas ele queria usar o rei Nabucodonosor para trazer juízo para Israel, né? Se ele não escondesse a arca, o que aconteceria? Eles iam tentar profanar a arca e a arca ia matar todo mundo lá, né? Tá, algumas traduções nossas aqui diz assim, ó, que quando houve aquele caso que os filisteus pegaram a arca, né, que aí mandou de volta, aí foram abrir a arca lá, aí na nossa tradução diz que matou 70, né, mas na tradução judaica fala que matou 50.070, ou seja, os escribas, os tradutores omitiram o número de mortes, né, ou seja, a tradução judaica fala que o que matou lá foi muito mais, tá? Então, por isso que qual foi o plano de Deus? Esconder a arca, porque se Nabucodonosor fosse lá destruir o templo, ele destruiria todo Nabucodonosor e todo o exército. Ou seja, o povo que estava pecando, né? Como que ele ia trazer o juízo para a nação de Israel, sendo que ela estava pecando, e usar a Babilônia, né, como um instrumento de juízo dele, né? Então, por isso que ele escondeu a arca, né? Ordenou que Jeremias, né? Como está escrito aqui, ordenou que Jeremias fosse ao local onde Moisés tinha subido, né? E tinha visto a terra que Deus estava para. Essa aqui é a região de Nebo, tá? Lá no Monte Nebo, na atual Jordânia. Oh, Jesus. Deixa eu. Tá, que mais?
E quando Jeremias chegou lá, descobriu uma caverna, no qual escondeu a tenda. Eu vi essa tenda, a arca também vi, o altar eu também vi, onde eram queimados o incenso. Tá? Eu vi os utensílios e também a menorá, tá? Também estava lá, que não está escrito aqui. Alguns homens que tinham ido com Jeremias voltaram mais tarde para marcar o caminho, mas não conseguiram achá-lo. Tá? Quando Jeremias soube disso, repreendeu-os e disse, olha só, irmãos, a profecia agora aqui, ó. Ninguém deverá saber onde fica essa caverna, até que Deus tenha compaixão do seu povo e os ajunte de novo. Ninguém deverá saber. Ninguém, irmãos, ninguém sabe onde estão esses objetos. A não ser nós aqui, né? Eu e vocês aí, né? Só que também, né? No tempo certo, porque eu não tenho condições de ir lá também e eu não vou pra lá também se Deus não mandar, né? Eu também não tenho essa... eu vou lá porque eu não, né? Tá, ninguém deverá saber onde fica essa caverna até que Deus tenha compaixão do seu povo e os ajunte de novo, né? Então o Senhor mostrará, olha só a profecia de Jeremias aqui, ó. Então o Senhor mostrará onde esses objetos estão escondidos, e a luz brilhante da presença do Senhor aparecerá numa nuvem, como aconteceu com Moisés. E também com Salomão, quando orou pedindo que a cerimônia da dedicação do templo fosse um acontecimento glorioso. Ou seja, Deus já me mostrou, né? Estou compartilhando com vocês aqui. Deus já mostrou onde os objetos estão escondidos. Porém, olha só a cegueira espiritual, né? Tá aqui, ó, livro de Macabeus, no capítulo 2. O que é a nossa cegueira? Orgulho, arrogância e soberba, né? Então, existe uma doutrinação, né? Que quando eu já percebi muito isso entre os irmãos da comunidade evangélica, né? Quando ouve o nome católico, ele acha que tudo já é... Ele se fecha mentalmente, fecha o seu coração, ele cria um bloqueio nele mesmo que impede o crescimento espiritual, né? Mas eu pergunto para vocês, foram os católicos que escreveram esse livro? Não foi, irmãos. Isso aqui é um relato de um acontecimento que aconteceu com o povo de Israel, né? Juntou um grupo de religiosos na época e decidiram que livros você iria ler e que livros você não iria ler, né? Inclusive, existem vários outros livros que deveriam estar aqui, mas não estão, né? Por isso que eu falo para vocês, né? Cuidado com a doutrina dos homens, né? O livro de Enoque não está nem na católica e nem na protestante, na evangélica, né? Por quê? Né? Alguém quer esconder alguma coisa. Mas o que eu queria compartilhar com os irmãos é isso, tá? A Arca da Aliança está na região de Nebo, conforme está aqui. E o que o profeta Jeremias profetizou, né? Na época, 15 anos atrás, eu sempre falei, Senhor, por que o Senhor mostrou esses objetos para mim, né? Para mim, não para outra pessoa, né? Sei lá. Logo para mim. Nem tenho condições de fazer uma viagem dessa, né? É longe e caro pra caramba, né? Então, não sei qual é o propósito, né? Mas talvez a esperança, né, de que alguém veja esse canal e seja guiado por Deus e Deus o encaminhe, né? Ou Deus mostre para alguma pessoa que assistir esse testemunho aqui e o leve até onde esses objetos estão escondidos, né? Mas será guiado pelo Espírito Santo, né? Deus vai levar, né? Só que é um sagrado, né, irmãos? Eu acho que só as leis dos profetas ainda valem, só os Coanins, né? Só os descendentes de Arão, né? Podem tocar na Arca da Aliança. Existe todo um protocolo, né? Qualquer pessoa chegar lá, pegar, é morte certa, né? Disso eu tenho certeza. Mas era isso aí, irmãos, tá? Que eu queria compartilhar com os irmãos aí, tá? Essa revelação é verdadeira. A arca existe, né? Não está no céu. Muitas pessoas já ouviram falar, a arca está no céu, tal. Eu vi no livro de Apocalipse. Ela não está no céu, mas ela vai para o céu, né?
Ela vai para lá, mas ela ainda não está lá. Amém, irmãos? Então, fique com Deus aí e até a próxima revelação aí.